Oi, iniciando hoje nossa aula e vamos trabalhar hoje os tipos de ângulos. Já estudamos que os ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice e são as medidas em graus, nos radianos, que é chamado também de rad. E ele é reconhecido internacionalmente, então é uma fórmula que mundialmente todos os matemáticos e estudiosos trabalham. São nossos tipos de ângulo hoje. Vamos estudar o ângulo reto, agudo, obtuso e o ângulo raso. Ó, os quatro aqui. O ângulo agudo é aquele ângulo que mede menos de 90 graus. Eu acredito que você tem aí essa régua e você vai ver que o 90 graus ele tá bem no meio, então a gente já aqui diminuiu. Aqui o ângulo obtuso ele é mais do que o 90 graus. O ângulo reto, ele é igualzinho ao 90 graus, é tanto que uma régua dessa ele vai ter dois 90 graus, então 2,90, dois ângulos retos. E aqui eu tenho um ângulo raso, que é a linha toda, a metade da régua aí, ou seja, a circunferência, né, metade da circunferência. Vamos um exemplo para melhorar? Eu tenho um garoto recebeu em seu celular uma imagem em malha quadriculada no trajeto de um drone. Vocês estão vendo aí, acompanhando? O que eu tenho? Eu tenho aqui a criança acompanhando com o seu controle remoto e aqui o drone. E aí ele fez algumas voltas, algumas curvas. Quantos ângulos retos existem nesse trajeto? Eu tenho aqui, ó, menos de 90. Aqui eu tenho igual a 90, que é um quadrado. Aqui eu tenho menos de 90, aqui eu tenho igual a 90 e aqui eu tenho menos de 90. Logo, eu vou ter dois ângulos retos. A soma dos ângulos de um polígono convexo. Já entendemos que polígonos convexos são aqueles polígonos que são, não tem falhas. Tem um vídeo anterior que nós já estudamos sobre isso. Nós temos aqui, ó, um conjunto de retas. E essa reta aqui, ó, ela é paralela a essa outra reta. E foi cortada aqui o meio e nós temos A, B, C. A reta toda é um ângulo raso, logo ela vai ser 180 graus. Partindo da mesma ideia de um polígono convexo, não possui lados, então nós vamos fazer. Quando a gente não tem essas medidas, nós vamos aprender a calcular agora. Exemplo, determine a soma das medidas dos ângulos internos de um isósceles. Para isso eu preciso saber que figura é essa. Ou seja, se nós pegarmos aqui, ela vai ter 20 lados. E eu tenho aqui, ó, a fórmula S, que é a soma, N é o número de lados, menos 2, porque o triângulo, né, ele vai ter aí um quadrado, ele vai ter dois triângulos, vezes 180, porque todo triângulo é igual a 180. Se eu tenho 20 lados, eu vou colocar N no lugar do número de lados e faço uma continha de menos, primeiro parênteses, depois eu multiplico. Pronto. A soma de todos os ângulos de uma figura com 20 lados é 3.240 graus. A soma dos ângulos internos. Mais um exemplo. Quantos lados possui um polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual a 1.440? Agora eu já tenho todo. Eu quero saber quantos lados eu tenho nessa figura. Mesma fórmula. Aí eu tenho agora o total de a soma, que é 1.440. E aí eu vou fazer o cálculo. O que eu tenho? Números livres, né? Vou fazer, aqui eu tô multiplicando, então o contrário de multiplicar é dividir. E aí nós vamos fazer o seguinte. 1.440 dividido por 180, que deu igual a 8 graus.
Só que no primeiro membro nós já aprendemos que só fica incógnitas, são as letras. Então, 2 não é incógnita, tá? Menos 2 passa para cá, mais 2. Logo, 10, que é o decágono. Figura com 10 lados. Ó, decágono, figura com 10 lados. Ok? Estudo em casa, bons estudos.